Olá, essa semana eu fiz uma enquete no Instagram que dizia o seguinte: em qual caso é benéfico uma baixa rigidez da estrutura? Ou seja, em qual tipo de estrutura, se ela tiver uma deformação mais pesada que é gerada pela baixa rigidez, vai ser melhor para a estrutura do que ela ter uma alta rigidez. Geralmente na engenharia a gente não vê isso. Basicamente a gente sempre pensa, se eu puder ter mais inércia de graça, mais rigidez de graça, eu quero. Mas tem casos onde isso pode ser, digamos, benéfico a menor inércia, ok? Tá? Eu criei uma enquete com 4 possibilidades, que são alternância de cargas, resistência a impactos, efeitos de vibração e efeitos de segunda ordem, como possibilidades que geram, digamos que onde eu tenho uma menor inércia, é benéfico. Ok? Vamos começar pela mais respondida, alternância de cargas. Primeiro, o que é alternância de cargas? Basicamente é o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma laje, uma viga ou um outro elemento estrutural, ok? Tá? E esse elemento estrutural, ele tem, digamos, 3 apoios, ok? Tá? Pode ser, quem sabe, uma laje apoiada em uma viga que tem continuidade e tudo mais, ok, mas ela tem 3 apoios. Quando eu tenho sobrecarga abaixo, isso não é um problema. Ok? Quando tem uma laje muito pesada, isso não é um problema também. Quando que isso vai ser um problema? Quando eu tenho uma sobrecarga muito elevada. Vamos imaginar que isso aqui, sei lá, seja um depósito, ok? E eles começam a estocar caixas. Então eu estoco uma caixa aqui, estoco outra caixa aqui, estoco outra caixa aqui, estoco outra caixa aqui. E o que vai acontecer aqui é o seguinte, vai ter uma hora, né, que eu desenhei agora, onde eu vou ter um monte de caixas em um vão e nada de caixas no outro vão. Isso vai fazer a estrutura se comportar da mesma maneira? Não. Vai mudar consideravelmente a maneira que a estrutura se comporta. Para demonstrar isso, criei um modelo aqui, ó, tá? Lembra que aqui nesse caso tem uma peça, tá, de 10 por 60 com 60 de altura, que é o 10 por 60 com 60 de largura. Ok? Se eu quiser demonstrar melhor, mas a questão é, o que eu fiz foi o seguinte: 2 peças altas aqui, 2 peças baixas aqui. Entendido? Uma diferença de altura de 6 vezes, uma diferença de inércia de 36 vezes. Então essa peça aqui vai deformar 36 vezes mais como base. A questão aqui é o seguinte, o que eu criei de hipótese também? Criei hipótese que aqui em cima eu tenho carga de fora a fora. Já na hipótese de baixo eu tenho o primeiro vão com carga, o segundo vão sem a carga. O que vai modificar aqui? Primeiro, a questão base aqui, a não ser que eu tenha apoios de inércia infinito que não existe na prática, quando eu tenho uma peça de maior inércia, ela consegue distribuir melhor a carga, quanto mais inércia ela tem, ok? Então, nesse caso, por exemplo, aqui, ó, essa peça aqui vai ter 3.3 positivo, 2.1 negativo, ok? Com o aumento de inércia de uma peça, naturalmente a gente força uma redistribuição também. Agora, outra questão, e aqui? 3.3, 2.1, ok, aqui teria 2.4 e 4.2. Quando a gente tem uma peça de baixa inércia, ela vai se aproveitar do negativo ao máximo para tentar controlar a deformação, que já estaria muito pesada, ok? Agora a questão aqui é o seguinte, essa peça que tem 3.3 no positivo, quando eu tenho uma alternância de cargas, o momento fletor vai virar isso aqui, ó, ou seja, o momento fletor vai virar basicamente negativo de fora a fora aqui, certo? Aí o que vai acontecer é o quê? O momento que era 3.3 foi para 3.7, ok? Tá, então, 3.739 dividido por 3.309, eu tive um aumento do momento de 13%, ok? Menos 1 aqui, vezes 100, daria 12.99%, 13%, ok? Tá, e o negativo caiu pela metade, ok? Só a questão é, o segundo vão, que antes tinha uma pequena região de negativo, agora tem que ser armado de fora a fora, ou uma boa região para negativo. Ok? A gente vai ver que ele basicamente é só negativo. Se for verificar, acortando esse elemento aqui, ó, colocamos escala maior aqui, ó, tá? Mas eu vejo que é mínima coisa que a reação vai para cá, certo? Tem isso aqui. Agora, em outro modelo, aqui o momento fletor aumentou um pouquinho positivo, reduziu bastante negativo. Aqui eu tinha um positivo de 2.4. Eu fui para 3.245, ok? 3.245 dividido por 2.448, 32% de diferença, 12 com 32. Então, claramente, quando eu tenho uma estrutura de baixa rigidez, é horrível a alternância de cargas, tá? Quanto mais inércia eu tiver na estrutura, melhor vai ser para a alternância de cargas. E o momento negativo, não vai reduzir? Vai. 4.2 para 2.2. Mas eu tenho que armar basicamente o vão inteiro para 2.2. Esse é o primeiro problema. Agora outro problema. Lembra que eu tinha vindo aqui, ó, tinha verificado que a reação que tiver 18 kg, ou seja, eu mando muito pouca carga para esse apoio da direita? Pois é.
na hipótese de baixa inércia, já que eu tenho que aproveitar ao máximo os negativos para compensar, geraria tração já de 265. Ou seja, quando eu tenho baixa inércia, eu posso até ter inversão de momentos. Então, não. É a maior maluquice que a gente pode imaginar. Foi a resposta mais dita. E é a maior maluquice que você pode pensar o quê? Ah, eu tenho alternância de cargas, então eu vou reduzir a rigidez. Não! Você tem que aumentar a rigidez para isso. Ok? É maluquice eu reduzir rigidez por causa da alternância de cargas. Quanto maior a rigidez, melhor para a estrutura quando eu tenho alternância de cargas. Ok? Essa é a primeira questão. Agora, efeitos de vibração. Se eu tenho uma estrutura e ela tem uma vibração pesada, se eu reduzir a rigidez dela é melhor? Bom, aqui entra a primeira questão. Tá? A gente pode pegar isso aqui tranquilamente, NBR 6118. Ok? O que a NBR 6118 vai dar como uma das restrições que tem para vibração? Ok? Se for pegar aqui, pegar a caixinha aqui vai aparecer direto, tá? Mas uma das questões de vibrações é justamente controlar o deslocamento limite para sobrecarga. Ou seja, não. Quanto maior for a rigidez, menor vai ser o efeito de vibração. Por quê? Vamos lembrar, o que é uma vibração? Uma vibração é o simples. Vamos voltar para o pente aqui, ó. Mas eu tinha uma peça que estava reta. Quando ela vibra, ela desce e daí ela sobe. Daí ela desce, ela sobe. Ela fica balançando, né, para cima e para baixo. Quanto que ela balança para cima e para baixo? Bom, quanto maior for a inércia dela, se a inércia dela for o dobro, ela vai descer metade, ok? Tá? Então, vai ter uma vibração total menor com maior inércia. Só a questão é isso crítico. Quando ela está subindo, ela vai ter esforços maiores, né? Porque não só ela está fazendo força para suportar tudo, mas também para empurrar tudo para cima. Então, quanto mais ela precisar subir, mais crítico será os efeitos de vibração. Como que eu controlo o efeito de vibração? Aumentando a inércia, ok? Claro, vai ter uma questão que depende do caso, eu posso ter uma inércia crítica, tá? Mas se eu aumentar além disso, vai ser melhor ainda, ok? Então, a questão é, não, efeitos de vibração não são, não vou fazer estrutura com baixa inércia de vibração, não. Eu quero fazer estrutura com alta inércia de vibração, tá? Agora, a gente entra na questão, resistência, impactos e efeitos de segunda ordem, ok? Vou entrar na questão, vibração é um efeito de segunda ordem. Ok? Tá? E o que é efeito de segunda ordem? Basicamente, efeito de segunda ordem é, eu tenho uma estrutura, eu aplico uma carga nela, ela muda, ela se deforma, ok? Tá? Então, os efeitos de segunda ordem são os esforços gerados pela deformação da estrutura, ok? Qual que é o exemplo mais clássico, crítico de uma obra? Eu posso ter uma obra com efeito de segunda ordem. Qual que é o efeito mais clássico? Basicamente é o seguinte, eu tenho um prédio, ok? Eu tenho um prédio, é aplicada uma carga de vento, ele tem uma baixa rigidez das cargas de vento, ok? E ele deforma, ok? Então, se eu tenho um prédio que deforma, eu tenho efeito de segunda ordem, ok? Todo prédio deforma, mas a questão é, o prédio é um centroide antigo, tá? Mas é o centroide aqui do prédio, ok? Quando ele deforma, o centroide mudou, o centroide veio um pouco mais para o lado, ok? Tá? A diferença de centroides multiplicados pelo peso do prédio vai ser um momento fletor gerado na base do nosso prédio, ok? Como que eu reduzo os efeitos de segunda ordem pela metade? Eu dobro a inércia do prédio, entendido? Então, efeitos de segunda ordem não, tá? É horrível, efeitos de segunda ordem justamente os efeitos causados, os problemas causados por deformação, ok? Tá? A gente vai ter uma exceção aqui, tá? Vai ser tipo uma exceção bem específica, tá? Que raramente acontece, não é um problema crítico por classificação acontecer de qualquer maneira, mas se eu tenho uma peça tracionada e ela deforma, ela vai tender a estabilizar com a deformação, ok? Tá? Mas isso é um caso bem específico que acontecer de qualquer jeito classificando, tá? Então é uma questão muito específica e não é esse o caso, ok? Tá? A resposta correta é resistência a impactos. Por quê? Muito simples. Vamos para a primeira regra que é o seguinte. Você está no 10º andar de um prédio, ok? E você, digamos, vai pular, você caiu do 10º andar do prédio. Você prefere cair numa placa de concreto ou numa cama elástica? Você prefere cair numa cama elástica, provavelmente, a não ser que você tenha tentado pulado de propósito. Mas a questão é, por quê? Bom, porque quando você acerta uma placa de concreto, você acelera,
Aqui a gente está falando de 10 andares, a gente está falando de uns 30 metros, vai acelerar aí tranquilamente uns 20, 25 metros por segundo, ok? Por segundo, 20 metros por segundo de velocidade, ok? Uns 80, 100 km por hora. Você vai chegar, uns 80 km por hora, tá? Mas você vai chegar no solo e você vai impactar contra o concreto e você vai desacelerar de 80 km por hora para 0 km por hora com uma pequena deformação. Ou seja, você tem que ter uma desaceleração muito rápida, ok? Você vai ter tipo a deformação de 1, 2 centímetros para desacelerar 80 km por hora. Agora, se você cair numa cama elástica, aí vai ser um impacto maior, claro, tá? Mas você vai ter, se a cama elástica deformar 1 metro, você vai ter 50 vezes mais distância para desacelerar, ok? E o que vai acontecer aqui é o seguinte, a carga aplicada contra o seu corpo, vamos lembrar o que o Newton falava, né? Mas a ação gera reação, então a carga aplicada no seu corpo, se você tiver 50 vezes mais distância de deformação, vai ser 50 vezes menor, ok? E, daí, consequentemente, a sua reação numa cama elástica vai ser 50 vezes menor. Okay? Por isso que uma cama elástica é bem fina e ela consegue resistir uma pessoa caindo nela. Entendido essa questão? Então, se eu tenho um impacto, quanto menor a inércia de uma estrutura, mais ela vai deformar até ela absorver o impacto. Ok? Um outro exemplo que você pode imaginar é na indústria automobilística. Um carro antigo, ele era bem rígido, ele batia, mas como ele era tudo de aço, ele ficava bem, mas a pessoa lá dentro se quebrava toda. Um carro moderno, ele tem uma rigidez melhor, ele deforma muito mais. As pessoas falam, nosso carro moderno é cheio de plástica porcaria, mas a pessoa que está lá dentro, ela tem mais tempo de desacelerar, ok? E, consequentemente, o risco de morte é menor, porque a carga aplicada no corpo é menor. Entendido essa questão? Então, no caso de impactos, quanto menor a rigidez do elemento, quanto mais ele deformar para uma certa carga, menores os esforços. E nesse caso, que não vai acontecer na engenharia civil praticamente, exceto, quem sabe, um carro batendo num pilar, numa guarda-corpo e tudo mais, eu posso planejar isso e otimizar a estrutura assim, ok? Atualmente o normativo nem tem essa base, ok? A norma fala uma estrutura basicamente é a carga, é 10 toneladas e pronto, acabou. O que não é verdade, né? Porque quanto maior a rigidez do elemento, maior vai ser a carga, mas na prática a gente sabe que um elemento de menor rigidez não vai ser tão suscetível a impactos, beleza? Tá? Como a gente não estuda dinâmica, realmente muitos engenheiros erraram aqui, tá? Mas a questão é, vamos lá, de quantas respostas a gente teve? 159 mais 105 mais 137 mais 79, 480 respostas, nós tivemos 21,8% correto, 78% de erro numa questão que tecnicamente é uma base de dinâmica, só que outra questão, engenheiro civil não estuda dinâmica, mas é bom saber pelo menos o básico, porque pode te ajudar, beleza? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.